Mari, professora de História. Na aula de hoje, a gente irá falar sobre a nova república, a redemocratização brasileira. Mas antes de iniciarmos o conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal Redemocratização Brasileira. Nesse período, o Brasil está saindo lentamente de uma ditadura militar. Período em que Tancredo ganha a presidência, porém não assume porque passa por sérios problemas de saúde e acaba chegando a óbito. Quem assume seu lugar é José Sarney. Porém, Sarney pega um Brasil assim mergulhado numa crise muito grande, período em que a inflação brasileira é 1.700 ao ano, sendo que a meta é de 4,5 ao ano. Vejam vocês a diferença. E devido a esse problema de crise, desenvolve uma marginalização muito grande no país. Uma série de medidas foram tomadas por Sarney. E o objetivo era ganhar credibilidade junto à população. Vou falar de alguns desses pontos. Eleições diretas. Segundo ele, as próximas eleições seriam direta. Direito de voto para os analfabetos. Liberdade partidária, voltando o PCB e PC, Partido Comunista. Liberdade sindical. Direito ao movimento trabalhista. Convocação da Assembleia Nacional Constituinte, formado pelos deputados eleitos pelo Congresso Nacional em 1986. E essas medidas do emendão foi prevendo uma aproximação maior com a população. Nesse governo foram criados vários planos econômicos para tentar amenizar a situação da economia brasileira, como o Plano Cruzado. Nesse plano cruzado veio congelamento e tabelamento dos preços. Surgiu nessa época, nesse contexto, os fiscais do Sarney. Como que funcionava? As donas de casa ou donos de casa, eles colocavam um broxinho fiscais do Sarney. E como que essas pessoas faziam? Elas pegavam a tabela no jornal, a tabelinha de congelamento, e aí ia aos mercados conferir se aquela tabela estava sendo respeitada. Quando as pessoas viam que algum mercado estava desrespeitando aquela nova lei, ligavam para a SUNAB. Uma estratégia, eles lá mandavam subintendente para aqueles mercados para verificar se realmente estava acontecendo. Quando aquela tabela estava sendo desrespeitada, eles fechavam um mercadinho ali, outra colar. Pessoal, era uma estratégia política. Estava vindo as eleições diretas, eles pretendiam eleger em todos os estados brasileiros. Voltando aos mercados um pouquinho, com aqueles preços congelados, os donos dos estabelecimentos não conseguiam reabastecer os mercados. Às vezes um dono de casa chegava lá, as prateleiras estavam vazias. Mas acontecia também o ágio. O que era o ágio? Os donos de mercados não vendiam carne lá, porém continuavam vendendo em casa de amigo, em seu apartamento. As pessoas iam lá comprar carne com preço acima da tabela. Como eu disse, era uma estratégia política. Eles queriam eleger o governo de todos os estados brasileiros e conseguiram eleger quase todos os estados, menos um, que foi Sergipe, que elegeu um do PFL. Depois das eleições, eles lançaram o Cruzado 2. Nesse Cruzado 2 teve o reajuste do aluguel, a energia subiu 100%, a gasolina 60%
e o telefone 120%. E o Brasil, nesse contexto, acabou se endividando muito junto ao FMI. Pessoal, nesse período houve tantas trocas de moedas, de cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzado novo. As cédulas mudaram tanto que o Banco Central resolveu carimbar o valor da moeda na cédula. Por exemplo, todas as cédulas que você pegava, estava lá com carimbo, de tanto que essas cédulas mudaram. E com isso, começaram a insatisfação da população junto ao presidente. Em 1988 foi promulgada uma nova Constituição, que trouxe os seguintes aspectos. Nos direitos trabalhistas temos abonos de indenização de 40%, no FGTS, na demissão e no seguro-desemprego, abonos de férias e 13º salário para os aposentados. Jornada de trabalho de 44 horas, que antes era 48. Licença maternidade de 120 dias. Licença paternidade de 5 dias. Direito à greve e liberdade sindical. No campo dos direitos humanos, nós temos o fim das censuras dos meios de comunicação, a liberdade de expressão. Lembra que durante a ditadura a gente não tinha liberdade de expressão. Se fosse se manifestar, estaria preso e torturado, que é pior. Tivemos ainda direitos a crianças e adolescentes, eleições diretas com 2 turnos, porque até então as eleições não eram diretas. Quem elegia o candidato era o Senado. Direito de voto para os analfabetos, voto facultativo dos 16 aos 18 anos, a prática do racismo passa a ser crime e era proibido a tortura. Vários planos econômicos que não deram nada, que não deram certo. Tivemos também novas constituições. Em novembro de 1989, houve eleições diretas, que há mais de 30 anos não havia. Houve vários candidatos disputando a presidência, porém fica para a final Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello vence. Lula, mais de esquerda, reformista, defendia a reforma agrária. Por ser mais de esquerda, a população ficou assim com o pé atrás. Como seria o Brasil na mão de um reformista, de uma esquerda? Fernando Collor teve um apoio da imprensa, principalmente da Rede Globo. A TV foi vital para a sua eleição. Fernando Collor já tinha uma certa experiência na política. Ele era deputado de Alagoas e era conhecido também como um caçador de marajás. Tinha feito várias reformas na política para acabar com a corrupção. Tudo isso fez com que a população acolhesse, apoiasse a sua candidatura. O horário político era muito tarde. E as pessoas só sabiam no outro dia, no Jornal Nacional, os melhores momentos dos debates, da sua campanha. E a Rede Globo, ao transmitir esses melhores momentos, deixava assim de propósito um vácuo assim, no meio, com que as pessoas entendessem que Lula não estava sabendo o que dizer e que Fernando Collor tinha sempre a resposta na ponta da língua. Nas suas campanhas, Fernando Collor dizia que queria um Brasil novo, queria um neoliberalismo. Um dia depois da sua vitória, Fernando Collor já lança o Plano Collor, no qual deu muito, mas muito errado. Tanto que eu nem acredito que foi realmente pensando na economia do Brasil.
Primeiro, ele demitiu vários funcionários públicos, privatizou várias empresas estatais, congelou o preço dos salários, mudou a moeda para cruzeiro, novamente a moeda mudando, e confiscou as cadernetas de poupança. Durante um ano, as pessoas só poderiam sacar um X do seu dinheiro. Os pobres não tinham dinheiro lá. Quem tinha dinheiro lá, na caderneta de poupança, eram os empresários, donos de fábricas, redes de supermercados. Então, o que acontecia? Eles colocaram o dinheiro lá na caderneta, era um investimento. Gente, nessa época, o juro da caderneta de poupança estava tão alto, mas tão alto, que pôr dinheiro na caderneta de poupança era um investimento. As pessoas vendiam apartamento, fazendas, para investir seu dinheiro, porque o juro por mês valia a pena, era muito alto. Porém, os empresários que precisavam tirar o dinheiro para reabastecer o seu mercado, ou pagar funcionários, ou outras contas que eles tinham que pagar, não podiam sacar aquele dinheiro. E a insatisfação começou a partir de então. Para completar a situação de Collor, que não estava nada boa perante a população, o irmão de Collor liga para a Veja e pede a capa, dizendo que tem uma notícia bombástica para dar, que ia mudar todo o Brasil. E ele posta: o tesoureiro da campanha de Fernando Collor está metido em subornos. Para reverter a situação dessa acusação seríssima que seu irmão fez contra ele na TV, para mostrar que o Brasil mostrar que o Brasil precisaria mudar. As pessoas se pintam de preto e o seu rosto de verde e amarelo e vão para as ruas decretar luto para o Brasil e pedir o impeachment de Fernando Collor. Por hoje é só, espero que vocês entenderam a aula. Bye bye, fiquem com Deus. Um abraço carinhoso.